Então, vamos ver um pouquinho aqui da teoria, né, do smart contract, porque nós estamos falando Vamos. de... Deixa eu só deixar que os alunos registrarem aqui no comentário se eles já têm os tokens que eles usam que fazem parte do dia a dia deles. Perfeito, ótimo, Thelma. É bom que a gente tenha essa interatividade. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma pequena historinha para contar, né? É que a questão do contrato inteligente não é uma história nova. Ela vem lá, padronizada e definida lá, né, vamos dizer assim, o primeiro contrato definido foi em 1994. Em 96, ele foi publicado como artigo acadêmico e etc., por uma pessoa que nós já conhecemos, já apresentamos quando falamos de blockchain, né? O Nick Sabzo, ele criou o primeiro. E agora tem uma fofoca de mercado aqui, interessante, né? No caso de que os pesquisadores, ao analisarem todas as publicações deste indivíduo aqui, observaram que ele praticamente definiu muito próximo, 99,9%, toda a estrutura de blockchain com marca registrada. Ou seja, o que é o blockchain? É um conjunto de tecnologias estabelecido que foi publicado em código aberto com o nome pseudônimo, tá, de autor, e foi colocado na internet. Então, eu didaticamente chamo de blockchain com marca registrada, porque ele é diferente do blockchain da ciência da computação básico lá. Na verdade, blockchain com marca registrada, ele soma uma série de tecnologias, árvore de Merkle, lembram disso? Ele soma outra série de tecnologias que dão lastro para ele. Mas o pessoal que pesquisou diz que, como a documentação do Nick é muito parecida com tudo aquilo, eles acreditam que este, de fato, tenha sido o criador da primeira criptomoeda em funcionamento no mundo, que é o Bitcoin. Por quê? Ele lançou em 2005 a BitGold e ela não funcionou por aquela questão de duplicidade, né, que a gente já mostrou, que é a questão das pessoas poderem fazer a compra duas vezes com a mesma criptomoeda, e ele resolveu esse problema na Bitcoin, está tudo documentado como ele resolveu e etc. Mas, na prática, foi ele também que criou a estrutura do contrato inteligente. Então, é importante aqui, do ponto de vista histórico, né? Inclusive esses textos estão fundamentados aqui na Ethereum.org, que está aqui para quem quiser dar uma olhada, tá? O que são contratos, na verdade? Não é aquele código de programa, mas, na verdade, eles procuram representar, de uma forma, através de um programa de computador, suprir algumas falhas do mundo real. Porque um contrato no mundo real, eu posso fazer um contrato com a Thelma aqui, falo, olha, Thelma, vamos marcar tal dia para a próxima aula, para fazer assim, assado, etc. Eu estou fazendo um contrato verbal. Mas eu posso fazer um contrato por escrito, via de regra, os contratos de algumas coisas mais importantes, um contrato de compra e venda do imóvel, um contrato de associação de um clube, ou qualquer coisa, são contratos assinados, são contratos por escrito. Mas eles não estão isentos a falhas. Qualquer contrato pode ter seus litígios, seus problemas, estão isentos às falhas. Então, o exemplo que é dado aqui é interessante. Os nomes Alice e Bob é muito utilizado em ciência da computação como exemplo de pessoas transacionando. Então, Alice e Bob, aqui no caso, estão correndo de bicicleta. E eles apostam $10, e a Alice diz assim, eu aposto $10 que eu vou ganhar. Agora, o Bob acha que ele que vai ganhar a corrida. Aí chega no final da corrida, a Alice diz assim, eu ganhei. O Bob diz, não, eu cheguei na sua frente. Então, existe um impasse entre os dois, que, mesmo nesse contrato verbal entre eles, não pode ser garantido. E esse mesmo tipo de problema acontece nos contratos assinados. Mas isto não acontece num contrato inteligente
que se estabelece dentro de uma blockchain pública, aberta, e que é, de fato, uma estrutura de código, é um programa que garante que apenas aquilo que está previsto vai acontecer e só vai acontecer se acontecer. Então, vamos entender isso aqui. Eu tenho um exemplo aqui, que é um exemplo clássico, e que é, de fato, uma metáfora para que a gente entenda como é que funciona um contrato inteligente, é um código de computador. Então, vamos imaginar que eu tenha uma máquina, uma dispenser automática de produtos aqui, desde uma máquina de café, uma máquina de vários produtos, de refrigerante, etc. E vamos lembrar, né, das máquinas, nós temos as máquinas novas, as máquinas antigas, vamos lembrar um pouco mais da máquina antiga, para que a gente possa entender. Imagine que eu vou nessa máquina do meio, vou pegar um chocolate aqui. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar o número que está aqui, que é o chocolate que eu quero, vir aqui, digitar o número do chocolate, selecionar o produto que eu quero, e essas máquinas um pouco mais antigas, somente as norte-americanas, você chegava com uma nota de dólar, punha ali, e ela levava a nota para dentro, validava se a nota era válida, se tivesse troco, ela devolvia o troco. Se não tivesse troco, ela simplesmente confirma o pagamento e joga para a caixa aqui embaixo o produto selecionado. Então, veja só, é um programa de computador que controla uma máquina dessa. Então, aqui a lógica de usar a máquina é você seleciona um produto e paga pelo dispositivo de entrada de dinheiro, moeda, cartão e etc. Hoje, a maioria só usa cartão. Quando eu uso cartão, não existe troco, porque o cartão pega o valor exato da compra que eu estou fazendo. Então, mas na máquina de venda automática, ela devolve o valor restante, se houver, ficando com o necessário para adquirir o produto selecionado. Mas se você insere o valor, né, de pagamento, mas se você insere o valor de pagamento correto, ou seja, você coloca o valor, que é o caso do cartão de crédito, a máquina de venda verifica se você inseriu o valor correto e se tiver pago, a máquina de venda dispensa, ou seja, ela faz entrega do produto da sua escolha. A máquina de venda automática só vai entregar se o produto desejado, depois de todos, isso aqui é a parte mais importante, depois de que todos os requisitos forem atendidos. Ou seja, se você não selecionou o produto e se você não pagou, ela não vai te entregar, porque não adianta você pagar sem ter selecionado o produto. Ou seja, ela só vai cumprir o seu papel contratual de entregar o produto que você imagina-se que você vai selecionar, se você selecionou e se você pagou. Então, o contrato inteligente é um programa assim, é um programa similar, um programa extremamente simples, como numa máquina dispenser automática, uma máquina de venda, e que funciona dessa forma. Isto aqui é a base, então, do blockchain, do DeFi, que potencializa as finanças centralizadas através de um instrumento de programa de funcionamento extremamente simples. Está compreendido, Thelma? Não sei se essa analogia foi boa para as pessoas entenderem, porque uma máquina todo mundo acho que já teve a experiência de usar, né? Acredito que a grande maioria. Sim, com certeza. Então, vamos em frente. O que define um smart contract? Tá? Primeiro, ele tem uma execução automática. Quando eu entro com um token, o funcionamento do token, que é um programa que está dentro de um contrato inteligente, ele tem um funcionamento automático. Quando eu ponho um token para pagar alguma coisa, ou para ter alguma funcionalidade no mundo metaverso, num jogo, no que for, a máquina vai entender, né, o tipo de token pelo seu contrato inteligente e vai executar a função que ele foi definido para aquele tipo de token. Então, ela tem execução automática. E, obviamente, se ela tem uma execução automática definida por um programa, os resultados do que eu vou fazer com aquele token são perfeitamente previsíveis. Ela não vai fugir da regra do que está programado. É como se fosse uma inteligência artificial que está ali definida por regra de programa. Então, é isso. E, obviamente, como ela está numa blockchain, como ela está numa estrutura de blockchain, ela tem
um registro público, ou seja, está aberto para todo mundo possa ver. Ok? Compreendido? Então, vamos avançar, que nós temos muito pela frente ainda. Então, vamos ver. Ela ainda tem mais duas propriedades. Ela protege a privacidade, porque quando eu faço uma transação com o token, eu nunca vou dizer é o João, não, eu vou dizer é um número tal, a minha identificação, ela dentro disto aqui vai estar, quando eu comprei o token, está vinculado uma identificação numérica que não diz que sou eu, pessoa, né, física. E todos os termos operacionais deste token, desse contrato, desse processo, eles são visíveis na blockchain. Aí, Thelma, eu pergunto para você, Thelma, vamos construir o nosso smart contract? Vamos construir o nosso token? Que você topa fazer isso, Thelma? Vamos! Então, olha, só que nós não vamos agora, não dá tempo, e eu vou explicar por quê. Então, a proposta é aqui. Agora, você quer construir o seu smart contract, que vai produzir, obviamente, um token fungível ou não fungível, ou todas aquelas classes, aqueles tipos de tokens que estão aí, a partir de um smart contract. Então, para fazer um smart contract, eu preciso ter bastante conhecimento, conhecer as estruturas e etc. Mas, para fazer isso, existem algumas ferramentas semi-automatizadas, e eu estou trazendo para vocês aqui, então, uma ferramenta gratuita, né, que a gente tem que aprender a usar. Então, olha só, eu tenho uma ferramenta chamada ETH Building, construtor de token dentro do Ethereum, da plataforma Metaversa, plataforma blockchain Ethereum. Então, nesta plataforma, eu tenho um conjunto de tutoriais abertos, todos eles abertos. Obviamente, aqui vai depender, alguns deles, né? Todos eles têm vídeos e documentação e etc., que podem ser traduzidos, legenda nos vídeos em inglês e legenda, tradução dos textos, das estruturas para português. Mas eu tenho aqui um conjunto grande de tutoriais que me permite construir o conhecimento necessário a nível técnico para trabalhar com função hash, que nós já vimos, chaves públicas e privadas, o par de chave, transações por chave privadas aleatórias, criptografia, que na verdade é uma adicional à função hash, o DLT, o livro razão distribuído, a questão dos generais bizantinos do DLT, aquela questão de poder garantir que haja, né, a estrutura aqui, inclusive de Merkle Tree, a questão de como funciona a blockchain, transações em bloco dos mineradores, como isso funciona, e os contratos inteligentes. E ele tem aqui na sua interface visual, na tela dele, aprenda, e se eu apertar o botão aprenda, eu vou para esses tutoriais. E se eu já aprendi e quiser usar a ferramenta de construção, eu vou apertar o botão construir. Mas eu aconselho só apertar o botão construir se você tiver todo o lastro de conhecimento que ele está dizendo que se precisa ter. Então, o conselho para quem quiser se aprofundar nisso, não é o objetivo do nosso curso ensinar a fazer contratos inteligentes, não é criar token, nada disso, né? É uma questão de estar aqui, estar pronto para quem quiser evoluir neste ponto aqui, usar a ferramenta que está gratuita e disponível para todos nós. Compreendido, Thelma? Compreendido. Professor, e naquele formato que você comparou, né, com a Vending Machine, quando você não faz alguma das etapas ou faz incorreto, simplesmente a transação não acontece. Exatamente. É o que acontece com os tokens, porque os tokens estão baseados num smart contract, que se não forem cumpridas as suas condições, ele não é operacional. Então, é simples assim, tá?